Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe que o conteúdo que vamos continuar aqui em Colossenses, agora no seu capítulo 2, possa ser uma grande bênção na sua vida. Nós temos dois vídeos referente ao capítulo 1, um vídeo de introdução e até o verso 14, um outro vídeo do versículo 15 até o versículo 28. Vamos pensar agora no capítulo 2. Paulo está desenvolvendo o assunto aqui com a igreja de Colossos e ele vai introduzir falando sobre a, a luta dele que ele tem pelos irmãos, né? Não só os irmãos de Colossos, mas os irmãos ali das cidades, das igrejas vizinhas da proximidade de Colossos. Eu quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então está claro para nós que Paulo ainda não conhecia essa igreja pessoalmente, como a gente vai ver lá no primeiro vídeo. Essa igreja foi plantada por Epáfras, mas Paulo ele vai dizer o quanto ele luta, não só pela igreja de Colossos, mas pela igreja que está em Laodiceia, pela igreja também que está ali nas cidades vizinhas. E qual que é o propósito? Paulo está falando da unidade, desses irmãos estarem unidos num só pensamento, numa só fé, em Cristo Jesus e conhecer a Cristo. No decorrer do capítulo 2, ele vai puxar essa defesa de uma fé centrada naquilo que Cristo é. Lembre-se que no capítulo 1 ele traz essa parte da supremacia de Cristo, embasando uma doutrina de Cristo, que é a cristologia, e ele vai trazer novamente aqui sobre estar enraizado em Cristo, né? Porque, versículo 5, embora eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E eu me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo, né? Então, uma fé não baseada em legalismo, não baseada em secretismo, misticismo ou gnosticismo, mas uma fé cristocêntrica. Como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele, em Cristo, enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, mais uma vez, ele está puxando essa parte do viver digno do Senhor, né? E aí ele vai trazer essa questão da defesa apontando o problema, né? O que está acontecendo desse movimento de fora querendo chegar na igreja local? Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, observa, aí ele vai trazer novamente a defesa da fé. Cristo, nele habita a plenitude, Jesus é o cabeça. Então, observe, Paulo começa a apontar o problema. Qual que é o problema? Essa ideia de colocar a tradição como fundamento, de como colocar a tradição como se fosse um pilar. O pilar é Cristo, mas vai se trazer essa tradição humana, um princípio elementar, um princípio de ideias humanas do mundo como parte de fundamento, que é a visão legalista, que é essa visão de eu preciso guardar a lei e ter boas obras e ser de Cristo. E não é isso que Paulo vai instruir, não é isso que a palavra de Deus nos instrui. Então a gente vai ver aí na sequência, no seu versículo 11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão de homens, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne, é algo espiritual. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Com ele vocês foram ressuscitados mediante a fé e no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele vai começar essa questão, porque a circuncisão já não é o valor mais, não é esse princípio da lei, é o princípio de servir e estar em Cristo. Então observe como ele está fazendo essa defesa com a igreja. Ele nos perdoou as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Então parece que o tempo todo Paulo está trazendo essa realidade. Olha, esse legalismo, essa questão de ficar com tradições, de ficar defendendo práticas, o fundamento não é esse. Olha o versículo 16 aí.
Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação à festividade religiosa, ou à celebração de luas novas, ou nos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade encontra-se em Cristo. Então, qual que é o fato? A lei, esses princípios da lei, eram sombras do que havia de vir. Qual que é a realidade? Que é o que vivemos, que é o nosso fundamento? É Cristo. Pronto, ponto. Paulo está dizendo, a gente não vive preso num judaísmo, num legalismo, numa vida de fundamentos, de tradições. O fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. E precisamos viver embasado nele. Então, Paulo está fazendo para a igreja de Colossos uma defesa da fé. Mas não só isso, ele vai fazer um apontamento, que a gente vai ver aqui caminhando para o final. O perigo do misticismo e do ascetismo. Onde é que vai ser dito isso aqui? Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Olha que interessante, Paulo está falando que tem alguém falando de visões dentro da igreja. Olha, eu tive uma visão assim, o anjo tal, e baseando a fé numa questão, numa fé no fundamento de anjos, de adoração a anjos, e não de Cristo, e trazendo ali uma perspectiva diferente do embasamento doutrinário que foi levado aos irmãos. E é muito importante que a gente pense sobre isso, porque Paulo está deixando muito claro, a mente dessa pessoa é carnal, e a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, ou seja, não está ligado a Cristo, a Jesus, a partir de qual todo o corpo sustenta, unido por ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então Paulo está alertando aos irmãos de Colossos sobre o perigo de termos pessoas infiltradas na igreja, aqui na igreja de Colossos, mas nas nossas igrejas, que levam ideias diferentes do fundamento de Cristo. Mais uma vez, por que é tão importante que você, como crente em Cristo Jesus, tenha um excelente embasamento bíblico, um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico? Quanto a regras de hermenêutica, tem um vídeo sobre isso, sobre regras de interpretação bíblica, para você não ser levado, para você não ser enganado, para você não cair numa filosofia vã e enganosa, que é o versículo 8. Deus, ele quer que você esteja fundamentado em Jesus, mas você só vai poder fazer isso se você busca se aprofundar no conhecimento dele. Porque Deus já te deu as ferramentas. E não é o que um pastor te diz, ou o que um líder te diz, ou o que uma pessoa que você entende como referência te diz, que deve ser levado como fundamento da sua vida. Não. Você deve comparar o que ele diz com o que a Bíblia diz. E se o que a Bíblia diz é diferente, você deve questionar, você deve ponderar. Porque o que a Bíblia diz é a verdade. O que a Bíblia diz é a orientação divina para você. E a gente precisa permanecer naquilo que Deus já colocou, no fundamento que já está posto. E aí Paulo está fazendo essa defesa para a igreja, já que vocês morreram com Cristo, para os princípios e valores, os pensamentos, os princípios elementares desse mundo, por que vocês ainda obedecem a rudimentos como não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Estou lendo o versículo 22, tá? Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência, parece ser sábio e que tem pretensiosa religiosidade, mas é uma falsa humildade e severidade com o corpo, é algo desnecessário. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Cuidado com os ensinamentos, Paulo está dizendo para os irmãos aqui. Esses ensinamentos que está sendo levado, não prove, não toque, não faça, mandamentos e ensinos humanos. Se a gente fosse comparar nos dias de hoje, é como se alguém dissesse, pastor Lucas, barba é pecado? Eu vou dizer, não. Pastor, mas como assim? Na minha igreja que eu vim era ensinado que barba é pecado. Olha, eu não encontrei nas escrituras nenhum texto que diz tirai a vossa barba para se santificar. Eu não encontrei. Se você encontrar, me traga o texto que eu vou tirar ela. Mas não tem esse texto. Então esses mandamentos, ensinamentos humanos, essa tradição que é trazida como se fosse uma
uma religiosidade, uma aparência de sabedoria, severa inclusive, não tem poder para refrear os impulsos da carne, não tem poder para te tornar santo. Não é isso que te traz santidade. Na verdade, isso te traz cada vez mais uma vida baseada em rudimentos humanos, de tradições, mas não se fundamenta em Jesus. Não é isso que se fundamenta em Jesus. Não é esse legalismo, não é essas atitudes de obras cujo o ideal humano foi posto. Olha, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. A pergunta é: o que a Bíblia diz? Bom, vamos ficar com o que a Bíblia diz. Esse é o princípio. Paulo está dizendo para os irmãos: olha, o que Cristo disse, aquilo que está posto, o que a Escritura vai dizer, aquilo que de fato é de Deus e não o princípio do mundo, isso é com que vocês têm que permanecer. Não se prendam a tradições humanas. É claro que as nossas igrejas têm tradições. Eu sou um pastor numa igreja batista, ela tem a sua tradição, tem o seu cantor cristão, tem os seus valores, e eu preciso respeitar esses valores, mas o nosso fundamento é Cristo, não as nossas tradições. E qualquer movimento religioso, qualquer igreja, como essa aqui de Colossos, que estava enfrentando isso, qualquer igreja que coloca as tradições chegando a pé de igualdade de Cristo, cuidado, cuidado. Qualquer igreja que coloca aqui os valores e a tradição numa situação em que exclui pessoas, em que manda pessoas embora da igreja, cuidado. Nós precisamos estar embasados na palavra de Deus. Bom, esse é o capítulo 2, que Deus te abençoe. Vamos continuar refletindo em Colossenses, em breve agora também no capítulo 3. Te vejo em mais vídeos aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Compartilhe, vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Fique com ele.